E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: robôs de fronteira. A China inicia uma nova fase de vigilância usando robôs humanoides com IA local. Cientistas anunciam um primeiro cérebro sintético totalmente funcional que começa a ganhar forma. Estados Unidos está usando constelação de satélites com IA para enxergar minério escondido sob a terra. Em Hong Kong surge um robô que dribla, gira e arremessa como se tivesse nascido para jogar basquete. KR-1, o robô humanoide sobre rodas que transforma as fábricas em sistemas vivos. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves, esse aqui é o meu novo livro que está prontinho já, você já pode adquiri-lo pela Amazon e você está no Realidade Impressionante. Vamos embora pro vídeo. E em um vídeo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, onde pesquisadores transformaram o Unitree G1 em um jogador de basquete quase que natural, se é que eu posso escrever assim, não? Vemos um avanço que até poucos anos atrás parecia ficção. Esse pequeno robô, considerado um pequeno atleta de 1,32 m de altura, já é conhecido por movimentos de Kung Fu e por resistir a chutes voadores de seres humanos adultos. Mas a cena compartilhada pelo estudante de doutorado Yanhu Wang marca um novo território. Ali o G1 conduz a bola, muda de direção, finta e encaixa arremessos enquanto um ser humano tenta bloqueá-lo. Wang descreveu a demonstração como a primeira exibição de basquete do mundo real feita por um robô humanoide e ainda brincou por ter se tornado a primeira pessoa a bloquear um desses robôs. A habilidade, claro, não surgiu de truques isolados, mas de um sistema chamado Skill Mimic. A abordagem alimenta o robô com dados de movimentos conjuntos entre humano e bola, permitindo que ele aprenda padrões completos, do drible ao giro, do controle fino ao arremesso. A mesma política de comando absorve múltiplas habilidades e cria transposições suaves entre elas, mesmo quando o conjunto de dados não contém exatamente essas passagens. Quanto mais variado o repertório de movimentos analisados, mais amplo se torna o vocabulário motor do G1. O resultado aparece na quadra: um robô que responde à pressão, ajusta o corpo, protege a bola e executa arremessos sem hesitação. A demonstração captura um momento de virada na robótica humanoide, revelando o quanto o setor evoluiu em um campo onde a Unitree se tornou sim protagonista em meio a uma competição crescente. E a internet, como sempre, reagiu, né? Com uma mistura de fascínio e de ironia. Houve quem elogiasse a exibição acima dos fundamentos, quem brincasse que os robôs farão tudo menos carregar a máquina de lavar louça, e teve quem sonhasse alto com ligas inteiras de esportes robóticos. O vídeo, porém, deixa uma sensação muito mais profunda. Quando o humanoide começa a dominar as nuances de um jogo que depende de ritmo, tempo e instinto, algo muda no imaginário coletivo sobre o que essas máquinas podem realmente aprender. O que será que nós veremos no próximo episódio, hein? Tá evoluindo tão rápido que deve ter coisa muito interessante pela frente. E agora vamos falar de uma coisa muito séria aqui, hein? É a TechPix, a câmera mais vendida. Sacanagem. Se você pegou a referência, entregou a sua idade, entregou não? E sabe o que mais entrega a sua idade? Vamos falar sério agora. O que mostra que você está ficando ultrapassado? Você ainda não está usando inteligência artificial. E eu tenho batido nessa tecla aqui já há um bom tempo, tá? Você já pode testar a nossa inteligência artificial, a Áurea. Isso acontece por 7 dias grátis. E aí, já fez o seu cadastro ou vai perder essa chance? Eu não sei até quando a gente vai segurar isso. Só precisa de nome, e-mail e número de telefone. Tá, eu sei, talvez você já use uma inteligência artificial. Mas lembre-se, a Áurea, você tem todas as melhores inteligências artificiais em um só lugar. Isso facilita bastante o seu dia a dia. Mas talvez você me diga que já assina algum modelo que promete várias inteligências artificiais em um só lugar, assim como nós fazemos com a Áurea. Mas já se perguntou sobre o limite dos tokens dela? Aqui é que está a diferença da nossa Áurea. Você pode gerar imagens e ter acesso a todas essas melhores inteligências artificiais sem nenhuma limitação. É ilimitado. Duvida disso aí? Corre aqui na descrição ou no comentário fixado e já se cadastra e usa 7 dias grátis. Ou você pode assinar direto, se já confia em mim. Com o meu link, claro, tem desconto e é bem grande, viu? Vai pagar menos de R$3 por dia. Me ajuda que eu te ajudo, eu sempre faço isso e você sempre está me ajudando também. Valeu? Nos laboratórios da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, algo foi criado para redefinir o que significa equilíbrio para uma máquina. A equipe apresentou o Locotouch, um sistema de sensoriamento tátil que é capaz de transformar robôs quadrúpedes em carregadores surpreendentemente habilidosos. A ideia rompe com décadas de limitação. Até agora, esses robôs dependiam de caixas rígidas ou compartimentos fixados para transportar os objetos. Nada que rolasse, nada que se movesse, nada que escapasse da geometria perfeita. O Locotouch muda tudo isso aí ao trocar as barreiras físicas por percepção.
No lugar de ranhuras ou suportes, a equipe instalou uma matriz sensível de alta densidade na parte traseira do robô. Uma película piezoresistiva fica prensada entre os eletrodos têxteis condutores. Quando um objeto se desloca e deforma o filme, a resistência elétrica muda exatamente no ponto onde os eletrodos se cruzam. Essas variações aí formam uma patátil contínuo que revela instante a instante onde exatamente a carga está tentando escapar. Com esse fluxo de dados, o robô ajusta a postura como quem inclina discretamente uma bandeja para poder impedir que uma xícara tombe. A equipe treinou o sistema em simulação, usando mais de 4.000 gêmeos digitais desse robô para expô-lo a perturbações, tropeços virtuais e oscilações possíveis. Tudo isso antes de tocar no protótipo real. Já no mundo físico, nos testes de laboratório, o Unitrigo One, equipado com o Locotouch, carregou cilindros e objetos variados por mais de 60 metros, além de desviar de cones, subir obstáculos e manter o equilíbrio mesmo quando alguém empurrou deliberadamente a carga durante a caminhada dele. Uma demonstração clara de que o robô deixa de ser apenas um transportador estático e passa a responder ao ambiente com os reflexos muito mais próximos do que se espera de um auxiliar ser humano. A equipe enxerga esse resultado como a primeira aplicação de sensores táteis em um quadrúpede, um marco que pode inaugurar uma nova geração de assistentes robóticos. A ambição agora é expandir o sensoriamento para todo o corpo do robô, permitindo que ele perceba o ambiente com a mesma riqueza tátil que nós seres humanos usamos para navegar no nosso dia a dia. E o que será que acontece quando um pedaço de matéria inteiramente sintética começa a se comportar como um tecido cerebral real? A pergunta, que parece cena de filme sci-fi, acaba de ganhar uma resposta surpreendente em um laboratório. Na Universidade da Califórnia, uma equipe de cientistas criou o primeiro modelo funcional de tecido similar ao cérebro biológico, e isso aconteceu sem usar qualquer material de origem animal. Nada de revestimentos biológicos, nada de células apoiadas em proteínas naturais. Os bipores, como foi chamado, é um avanço que só se tornou possível porque os pesquisadores recorreram a uma combinação ousada. Usaram o PEG em forma de gel, partículas de sílica e uma técnica inspirada na formação de bigéis. Dessa forma, criaram fibras espessas com poros interconectados em todas as direções. Um sistema microfluídico personalizado e uma bioimpressora deram forma às camadas tridimensionais em que os nutrientes e os resíduos circulavam com bastante liberdade. O resultado é uma espécie de esponja sintética estável, que é capaz de sustentar células-tronco neurais enquanto elas crescem, aderem e formam conexões elétricas ativas. O momento decisivo acontece quando a mistura líquida, PEG, etanol e água, percorre os tubos minúsculos e encontra um fluxo de água separador. Em frações de segundo, os ingredientes se reorganizam. Um flash de luz congela essa dança molecular, criando assim a arquitetura porosa que alimenta as células com o oxigênio e os nutrientes em profundidade. Ali dentro, essas células começam a se organizar em aglomerados que lembram bastante as estruturas cerebrais iniciais, se comunicando umas com as outras como se reconhecessem a lógica do novo ambiente. Para os pesquisadores, a estabilidade dessa estrutura abre o caminho para algo que sempre escapou dos modelos tradicionais: estudos de longo prazo com células cerebrais maduras, aquelas que melhor refletem o funcionamento real das doenças, além dos traumas e também dos processos degenerativos. A ambição dos caras é montar uma rede de mini-órgãos interconectados, capazes de responder a tratamentos de forma integrada, revelando assim como um distúrbio em um sistema influencia o outro. Eles disseram que é quase como observar um corpo humano reduzido e transparente funcionando peça por peça. Deve ser algo realmente disruptivo se isso aí se concretizar, não é não? E se o personal trainer mais preciso da sua vida coubesse na palma da mão? A provocação deixa de soar impossível quando um pequeno dispositivo começa a enxergar cada movimento do corpo humano com a frieza matemática de uma máquina. A Body Park, empresa de Hong Kong especializada em tecnologia de fitness com inteligência artificial, apresentou o Atom, um aparelho minimalista lançado no Kickstarter que promete eliminar a velha desculpa de não ter tempo, espaço ou orientação de alguém para poder treinar. Um objeto de apenas 155 gramas, com câmera ultra angular de 160 graus e uma tela arredondada que é capaz de funcionar apoiado em qualquer superfície. Essa câmera é interessante, ela captura 34 pontos do esqueleto humano e enxerga o corpo inteiro mesmo a um braço de distância. A cabeça inclinável mantém tudo centralizado. Diante dele, basta escolher um exercício entre mais de 1000 opções classificadas por dificuldade, tipo e músculos envolvidos. As instruções aparecem na tela. Um vídeo
demonstra o movimento e o dispositivo começa a avaliar cada detalhe, comparando o seu gesto, que é real, ao modelo ideal. E é nesse instante que surge o impacto, um feedback de voz imediato e direto, corrigindo a postura com comandos como agache mais, ou peito para cima, ou peitinho de pomba. Os criadores afirmam precisão média de 96%, uma margem que transforma cada repetição em dados mensuráveis. O Atom se conecta a fones de ouvido via Bluetooth ou uma caixa de som, conta repetições de séries, gamifica o desempenho e até envia pequenos lembretes visuais para suavizar o esforço. O agente de IA cria treinos personalizados ou planos completos, bastando descrever os objetivos e as preferências por texto. O dispositivo se integra a smartphones e smartwatches, sincronizando frequência cardíaca e outros dados. Por enquanto, apenas Apple Watch e Samsung Watch estão disponíveis para poder usar isso aí. Tá, vamos raciocinar agora. O que significa quando um país decide patrulhar as suas fronteiras com máquinas humanoides que trocam as suas próprias baterias sozinhas? A resposta acaba de ser revelada em Guangxi, onde a China prepara uma das maiores implementações reais de robôs humanoides em operações governamentais. A Obtech Robotics assinou um acordo de cerca de 37 milhões de dólares para fornecer os humanoides Walker S2 a postos de fronteira na região limítrofe com o Vietnã. A empresa revelou que as primeiras entregas estão previstas para dezembro agora. Parece que sabemos para onde estavam indo aquelas centenas de robôs humanoides que nós vimos nos episódios anteriores aqui. E esse movimento expõe com bastante nitidez a direção que o país assumiu, levar a IA incorporada para os ambientes públicos, industriais e também agora para áreas muito mais sensíveis da circulação humana. O programa piloto colocará o Walker S2 em tarefas que vão muito além da patrulha. Os robôs deverão orientar os viajantes, organizar o fluxo de pessoas, ajudar em inspeções e dar suporte logístico. Fora do ambiente de imigração, eles serão enviados para fábricas de aço, cobre e alumínio, atuando como inspetores incansáveis. A estratégia acompanha a tendência nacional da China. Robôs aparecendo em aeroportos, repartições públicas, grandes eventos e até na cooperação internacional, como visto durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, onde eles usaram um robô multilingüe para atender autoridades. O Walker S2 foi projetado para exatamente esse tipo de vida útil contínua. Com cerca de 1,76 m de altura, reúne 52 graus de liberdade, mãos de quarta geração com precisão submilimétrica e força suficiente para manipular cargas de até 15 kg em cada braço, trabalhando desde o nível do chão até quase 2 metros de altura. Mas é o sistema de energia que transforma esse robô em algo próximo de uma presença constante. Seu mecanismo de baterias duplas permite trocar uma unidade descarregada por uma outra cheia em cerca de 3 minutos, garantindo operação quase que ininterrupta por 24 horas. A sua percepção é guiada por visão estéreo RGB, enquanto as suas plataformas BrainNet 2.0 e Coagent AI combinam raciocínio multimodal, planejamento e respostas autônomas às exceções. A marcha é estabilizada por algoritmos de balanceamento dinâmico que mantém o robô firme mesmo carregando peso ou deslocando-se a mais de 7 km por hora. A Obtech vive um momento de expansão acelerada. A meta é entregar 500 robôs industriais até o final do ano, e logo em seguida multiplicar a produção por 10 no próximo ciclo e alcançar 10 mil unidades anuais até 2027. Dessa forma, claro, reduzindo bastante os custos conforme a escala vai aumentando. Em Guangxi, a fronteira passa a ser vigiada por máquinas que não se cansam, não perdem o fôlego e não interrompem o turno para trocar suas baterias. Um prenúncio de como a China enxerga o futuro da segurança, da indústria e do controle da sua infraestrutura. As máquinas humanoides com inteligência artificial se tornarão parte permanente do ecossistema operacional do país. E isso não sei se assusta ou se empolga. Bom, a resposta eu deixo para você dessa pergunta aí. Eu não sei se você respondeu a pergunta anterior, mas eu vou deixar mais uma aqui. Eu gosto de perguntas. O que acontece quando um robô começa a aprender apenas observando, se movendo com agilidade humana, porém carregando o peso com a mesma precisão de uma máquina? A prévia divulgada pela Kinect deixa clara a resposta. Surge uma nova classe de manipuladores móveis concebidos não para substituir linhas de produção, mas para navegar por elas como se sempre tivessem pertencido a esse ambiente aí. Apresentado em julho deste ano, o KR-1 rompe com a estética tradicional dos robôs humanoides com pernas. A sua base sobre rodas, feita para pisos planos dos armazéns, cria um corpo fluido capaz de deslizar entre os corredores apertados e realizar manobras rápidas. De baixo custo e projetado para operar lado a lado com seres humanos, ele nasce para enfrentar tarefas de varejo, montagem, manutenção e logística com a força comparável à de um ser humano, porém com uma precisão motora muito mais fina. O segredo está nos olhos, entre aspas, e nos reflexos. A fusão em tempo real das câmeras estéreo, LiDAR de 180 graus
Materials Islam oferece percepção tridimensional com profundidade de 2 milímetros a 2 metros. A suspensão ativa mantém a estabilidade mesmo quando o terreno se torna irregular. Já o módulo NVIDIA Jetson processa cada gesto localmente, garantindo que as decisões aconteçam na velocidade necessária para interagir com o ambiente dinâmico. E isso tudo sem depender permanentemente da nuvem. A manipulação lembra mãos treinadas para lidar tanto com objetos frágeis quanto com cargas de até 10 kg. Atuadores compactos de engrenagem ondulatória e garras modulares permitem trocar as ferramentas, inclusive opções a vácuo. Em um ambiente onde as rotinas mudam o tempo todo, o KR-1 aprende por demonstração. Basta mostrar a tarefa, ele observa, reproduz e adapta. Isso tudo em velocidades de até 2,5 metros por segundo, se movendo com suavidade e controle o tempo todo consciente do espaço ao redor. A autonomia surge como parte central do projeto. Uma bateria de íon lítio de 48 volts permite 6 a 8 horas de trabalho contínuo, com troca a quente e recarga rápida que eliminam essas pausas prolongadas. Cada robô instalado em uma fábrica alimenta uma base de conhecimento compartilhada, ou seja, quando um KR-1 aprende algo novo, todos os outros robôs aprendem junto com ele. A frota evolui como um organismo coletivo, acelerando a adaptação, elevando o desempenho e transformando o que antes exigia longas integrações em um sistema que simplesmente começa a funcionar. E será que existe como encontrar lítio enterrado em quilômetros de rocha sem perfurar as cegas? Sim, a resposta veio lá do céu. Uma inteligência artificial alimentada por enxames de satélites consegue apontar novos alvos de exploração em menos de 2 dias. A australiana Fleet Space revelou que o seu sistema orbital identificou sinais que ampliam a área de uma descoberta essencial na região da Baía de James, em Quebec. Um avanço que chega justamente quando a América do Norte corre para garantir metais de baterias dentro das suas próprias fronteiras. A técnica da empresa parte de um princípio ousado. Pequenos satélites capturam sinais eletromagnéticos e de gravidade emitidos pela superfície terrestre. Esses padrões, processados por inteligência artificial, claro, indicam onde podem existir rochas que carregam o lítio. A promessa é acelerar as decisões das explorações em ordens de magnitude, reduzindo a dependência de longas campanhas de perfuração que costumam atrasar bastante os projetos inteiros. E o impacto é imediato. A Fleet Space afirma que consegue gerar novos alvos de perfuração em até 48 horas após receber as suas primeiras leituras, permitindo que as equipes ajustem os planos quase em tempo real. Isso ajuda a evitar furos improdutivos, combinando dados de satélite, medições em campo e modelos geológicos. Um contraste com uma norma global, onde apenas uma fração dos projetos chega à fase de mineração. As anomalias mais recentes estão ligadas ao projeto de lítio da Cisco, que é considerado uma das descobertas mais promissoras da região. Estimativas apontam até 329 milhões de toneladas métricas de óxido de lítio, e os novos sinais sugerem que esse depósito aí pode se estender além dessas fronteiras conhecidas. A Agência Internacional de Energia prevê o aumento expressivo na demanda por lítio ao longo da próxima década, enquanto novas minas levam anos para se tornarem operacionais. Antecipar decisões nessa fase inicial pode significar colocar o material no mercado muito mais cedo, algo que é vital para montadoras norte-americanas que buscam suprimentos locais e de baixo carbono. Se gostou desse episódio, já me responde aí. Na sua opinião, a China realmente está evoluindo assim como nós temos visto, ou é apenas marketing? Tudo isso aí não passa de um comercial para nós aqui no Ocidente ver. Já dá para responder, mas não perde o próximo episódio, tá bom? Você vai ter uma surpresa sobre esse assunto aí. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clique em uma das duas opções que nós nos vemos no próximo. Se você ficou até aqui, você gosta de tecnologia, se puder, compra o meu livro. Está num preço que eu acredito acessível, acho que está 60 e alguma coisinha aqui na Amazon. Clica no link que você vai encontrar. Essa história está muito interessante. E ela tem continuação, tem o segundo e o terceiro livro. E eu posso te dizer que, como eu diria, o plot twist que você encontra e depois tem mais um... Não posso ficar dando spoiler, né, Carlos? Bom, compra, vai por mim, tá interessante demais. Sobre tecnologia, claro.